Nessa aula vamos falar sobre cores e para a gente começar, quero separar esse grupo de cores apenas em dois blocos. O primeiro bloco é quando a gente estiver falando do CMYK, que é toda aquela cor que ela é real, que ela existe uma pigmentação, e existe a cor digital, que aqui a gente vai traduzir como o RGB. Então o CMYK, pensando em algo impresso, a gente vai ter o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, sempre na base da sua construção. E no caso das telas, a gente vai ter o RGB, que é o vermelho, verde e azul. Tela, RGB, CMYK, que é o impresso, a gente vai ter o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Preciso decorar isso? Não, não precisa decorar, mas é importante você saber por quê. Porque a cor de um objeto é determinada pela frequência da onda que ele reflete. Pensando naquele objeto que existe, que é real, que está aqui na nossa frente. E eu vou te dar aqui um exemplo só para a gente começar a entender como é que isso funciona na prática. Digamos que você esteja com uma folha em branco, escrevendo uma cartinha ao pôr do sol. Aquela luz dourada que está do pôr do sol, baixe nesse papel branco. Naturalmente, esse papel branco ele já vai ter essa interferência e ele pode ficar mais amarelado, justamente pela luz que chega até ele. Do mesmo jeito, se você disser assim, mas e se não fosse no pôr do sol, se fosse de meio-dia? Tudo bem, você está escrevendo ali a caixinha do meio-dia, você vai perceber que seu papel está mais branco, a ponto de você dizer assim, nossa, está tão claro aqui, deixa eu pôr um óculos escuro aqui. Então, aquele filtro que você coloca na sua visão, entre a sua visão e o papel, vai fazer também uma leitura de cor diferenciada. Então, você vai ver que aquele papel que é branco, ele já não vai estar tão branco assim. Por quê? Porque a luz branca do sol que bateu no papel e refletiu até o seu globo ocular para o seu cérebro fazer a leitura daquilo teve uma interferência, neste caso, por conta do filtro da lente do óculos. Então, perceba que a luz vai fazer essa interferência. E quando você está, por exemplo, aqui me assistindo em algum dispositivo da TV, do notebook, do celular, do tablet, como é que isso funciona? Muito simples. A cor ela já é projetada de forma direta. Então a gente não tem essa questão da luz vir, bater e depois voltar e refletir, porque a luz que está sendo projetada ela já é direta. E dito isso, a gente entendendo essa diferença, é importante a gente saber como é que então a gente consegue identificar que o azul que eu quero utilizar na minha arte, seja no digital ou no impresso, é o mesmo azul. Porque imagina o seguinte, você está construindo uma arte para fazer uma postagem no Instagram. Você utilizou a sua paleta de cor. Mas se você pegar essa paleta de cor e colocar para imprimir, pode ser que o vermelho que você escolheu para usar naquela sua arte venha um pouco de magenta e você não vai entender por quê. Talvez diga assim, olha, a qualidade lá da gráfica não foi das melhores. Mas será que foi realmente a gráfica ou será que a calibração, seja do monitor ou seja ali no processo de você escolher a cor, você escolheu a cor certa? Por quê? Quando a gente está trabalhando no nosso material digital, a gente está vendo em RGB. Mas se a gente vai mandar imprimir, aí ele já vai para o modo CMYK. Lógico que existem softwares que ele permite você calibrar o programa, que é diferente de você calibrar o monitor, como também existe alguns que permitem que quando você trabalhar todo o seu material ali em RGB, se você precisar transformar ele para impressão, para você não ter que refazer tudo, ajustando a cor de cada elemento, você simplesmente escolher lá a opção na hora de exportar. Mas isso aí é uma parte mais técnica, talvez focada um pouco mais para o pessoal de design, mas é importante você saber que nem sempre o que você está vendo na tela é o que vai ser impresso justamente por essa diferença, tá? Então fique atento para também saber se não é questão de monitor, até porque você fez uma arte, você fez a postagem, só que a pessoa está vendo no celular da casa dela e a tela pode ser até diferente e a cor não ser a mesma. Então, fique atento a esse cuidado, por isso é muito importante você ter as cores bem definidas. E dizendo isso, existe uma forma de você fazer a marcação precisa da cor que você quer. Para isso, a gente pode falar aqui do hexadecimal das cores, mas não é algo que eu vou falar aqui agora dessa parte. Eu só quero te dizer como é que mais ou menos funciona lá na parte prática. Eu vou te mostrar isso aqui mais a fundo. Mas de uma forma bem objetiva, só para a gente ter um norte aqui, eu quero te dizer que cada cor que você for escolher no seu software de edição
ou que você esteja utilizando sites como, por exemplo, o Canva ou o aplicativo do Canva, né? Que o Canva, ele tanto tem um site, quanto tem um software, quanto tem um aplicativo. Para você fazer a sua arte, você pode escolher a cor, seja literalmente passando ali o mouse, achando a cor que você quer, como também você pode digitar os códigos das cores, que neste caso aqui, se a gente quisesse achar esse tom de amarelo para o RGB, né, para a gente usar em telas, eu poderia simplesmente digitar esse número que ele iria me apresentar exatamente esse tom. No mesmo caso, se eu quisesse utilizar esse tom de amarelo mais para uma impressão, eu poderia usar aqui ó, o CMYK. Basta digitar esses códigos daqui, que ele iria me trazer este mesmo tom de amarelo que você vê. E também uma outra forma seria esse X, né, que é do hexadecimal das cores. Você também poderia digitar esse código aqui, que ele ia te trazer essa mesma referência. Só que esse HSV e o HSL são poucos utilizados, mas dependendo do software que você tiver, você também vai encontrar essa possibilidade de fazer esse tipo de preenchimento. Mas os três mais principais, mais conhecidos que a gente vê facilmente aí nesses softwares de edição é o RGB, o CMYK e esse X. Dito isso, eu quero te falar então como é que a gente escolhe as cores para o nosso projeto. Imagina, existem várias possibilidades e cada um pode ver de um jeito, mas tudo bem que eu posso copiar ali um código, mas afinal de contas, qual cor eu devo escolher? Calma, a gente vai ver um pouquinho agora sobre as cores, mas para isso eu quero te falar sobre círculos cromáticos de cores, que basicamente é um círculo dividido em 12 partes. E ele começa a partir das cores primárias, que essas cores primárias elas são divididas em amarelo, vermelho e azul. E após essas cores primárias, a gente tem as cores secundárias, que é uma mistura das cores primárias. Então, se a gente junta o amarelo com o vermelho, a gente vai ter um tom de laranja. Se a gente junta o amarelo com o azul, a gente vai ter um tom de verde. E se a gente junta o azul com o vermelho, a gente vai ter um tom de roxo. E também a gente segue fazendo isso para as cores terciárias, misturando, neste caso, as cores primárias com as secundárias e a gente vai criando outros tons de cores. E por que eu estou te dizendo isso? Porque é a partir dessas cores primárias que a gente consegue construir toda uma paleta de cor e uma vez que a gente entende de onde essas cores vêm, a gente começa a pensar já em como escolher as cores para os nossos projetos. E para isso, existem alguns estudos que nos ajudam, né? Já são comprovados esses estudos, que nos ajudam a tomar decisões mais conscientes sobre as cores que vão fazer parte do nosso projeto. E eu quero começar falando das cores complementares. Lógico que isso aqui é apenas um resumo, existe muito mais outras leituras sobre cores que a gente poderia estar abordando, mas aqui já é um norte para a gente seguir, tá? Então eu vou começar falando aqui das cores complementares, que elas são as cores basicamente opostas. Então, se eu tenho naquele meu círculo cromático o azul de um lado, a outra cor complementar a ela vai ser o laranja. Se eu trabalhar o azul e o laranja, a gente vai ver que sempre elas vão se combinar na hora de eu construir ali as minhas peças. Como também tem os análogos, que é uma variação, vamos assim dizer, daquela cor. Então, se eu tenho um vermelho, eu posso ter um laranja puxando ali para o amarelo, ou se eu tiver do vermelho, eu também posso ter ela puxando para o roxo. Então, perceba que também trabalhando dessa forma, e assim você ter variedades e possibilidades de cores dentro daquele mesmo tom. Vamos assim associar essa análogas, tá? Esse grupo de cores análogas. Temos também a triangulação, que aí no caso, mais uma vez, é você, a partir de uma cor, você escolher outras duas, mas que elas estão ali sempre se complementando. E existem muitos outros formatos de cores que você pode utilizar, mas eu posso te orientar pensando no seu projeto. O ideal é que você tenha no máximo 3 cores. Passou disso, pode ser que talvez você tenha uma confusão de informação. Lembrando, as 3 cores são cores que a gente pode associar como vermelho, amarelo, verde, enfim, todas essas cores que a gente já conhece. O preto e o branco, eu costumo associar sempre como cores neutras, tá? Por mais que ela faça parte do nosso projeto, eu sempre digo que o branco e o preto ali são cores neutras. Então, sim, você pode ter o branco e o preto dentro do seu projeto, mas pensando em cores, a gente pode aí, quem sabe, estar utilizando até 3 cores para
não transformar tudo isso em uma salada de fruta, tá bom? E dito isso, a gente tem essas outras possibilidades, né, meio complementares, o retângulo e o quadrado, e como eu disse, se você fosse aprofundar dentro do círculo cromático e dentro dessas possibilidades de configuração sobre cores, você vai ver que existe muito mais possibilidades que já são estudos comprovados que vão te mostrar que é possível sim você já escolher cores que te ajudam aí no processo de você transmitir a sua mensagem, tá? E por que que é importante você saber disso? Porque a gente vai cair num ponto agora da psicologia das cores. O que é a psicologia das cores? Pensa o seguinte, cada cor, ela transmite uma emoção. E eu vou ler aqui dois desses aqui, tá? Existe estudo por trás disso, então é importante que você também vá atrás dessas informações antes de sair escolhendo a cor, para que quando você escolher a cor, que ela faça sentido com aquele projeto que você deseja. Duas que eu vou ler aqui é o laranja, que aqui diz, transmite a ideia de confiança, vibração, alegria, excitação e entusiasmo. E temos o caso da cor azul. É uma outra cor que eu prefiro ler aqui com você, que diz que transmite a ideia de confiança, segurança, espiritualidade, criatividade, calma e produtividade. Talvez você diga assim, Jadson, mas da onde você tirou isso? Calma, existe estudo, já falei. Mas vamos fazer aqui um exercício para ver se realmente isso tem ligação? Vamos pensar da seguinte forma. Existe um projeto e esse projeto ele trabalha com algo natural. Qual dessas cores você acredita que faz mais sentido? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde. Ó, já induzindo aqui o verde, o azul ou o roxo. Eu acredito que você já pensou no verde, porque o verde remete à natureza. Então, se a gente for ler até mesmo aqui o que nos transmite, transmite a ideia de equilíbrio, natureza, juventude, saúde, segurança e calma. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso é, quando você for escolher uma cor, você, por mais que tenha gosto por uma determinada cor, você tem que saber se essa cor está de acordo com o projeto que você está construindo. Porque se tiver, você vai ver que ele vai ficar mais harmônico, até mesmo na hora de você estar criando as suas peças. As peças que eu digo é as suas artes para as redes sociais, os impressos e tal. Se você estiver utilizando essas cores muito diferentes, né? Enfim, você vai falar sobre paixão e de repente você não quer utilizar o vermelho, você quer utilizar o azul. Você vai ter que saber construir bem e até as pessoas entenderem do que se trata isso, pode ser que você tenha um gasto maior para fazer esse convencimento, mas sim, é possível, porém, a gente vê que é um pouco na contramão, baseado no que é feito os estudos, tá bom? Mas eu te digo sempre assim para você ter essa clareza, porque é a decisão que você tem que tomar de forma consciente. E dito isso, a gente termina aqui a nossa aula sobre cores. E na próxima aula vamos falar sobre tipografia.